Olá, você está aqui no mais um podcast da Consciência. Meu nome é Andréa Emboaba, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa e estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Elu, com você. Olá, eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística, mas também sou designer gráfico. E hoje nós temos aqui a Aline Costado, que é designer gráfico também. Ela é dona da agência Céu e Terra de design gráfico, especializada em apresentações fantásticas com clientes no mundo inteiro. É mais uma pessoa que a gente está chamando aqui para relatar sobre como o autodesenvolvimento mudou a vida dela, né? Mudou a forma como ela trabalhava. Então, ela vai falar um pouco sobre isso. Deia, quer falar um pouquinho mais sobre a Aline? Quero sim. A Aline, ela é a minha designer também, a designer do podcast. Ela que desenvolveu o logo do podcast, ela desenvolveu o logo, ela desenvolveu toda a minha arte de A todos os meus sites, a identidade. identidade de todos os meus sites. Isso. André Emboaba, editora Consciência do Ser, né? Tudo que é voltado à parte artística geralmente é a Aline que faz para mim. E a Aline, eu a conheci no desenvolvimento humano, num curso do Nicolai Corsino. E ela fazia ali, ela ajudava o Nicolai nesses treinamentos, então ela passou muito tempo ali ao lado desse mestre, né, que a gente sempre já trouxe ele aqui 2 vezes e a gente fala sempre dele, que é o nome do Enneagrama hoje aí no Brasil e no mundo. Além de Aline, eu não sei se você sabia, mas quem me indicou você não foi o Nicolai, foi a Patrícia Brasil, que falou, olha, essa aqui é especial. Eu falei, nossa, eu conheço. E eu não sei se você se lembra, nesse dia desse meu treinamento com o Nicolai, foi seu último dia na Iluminata. E você estava se despedindo para abrir a sua empresa. Já faz bastante tempo, né? Vai aí, conta para gente toda essa trajetória, como você chegou onde você está, porque eu te admiro muito, a Elu também, a gente sabe do seu potencial. Vai lá. Oi, gente. Primeiro é um prazer estar aqui. Que honra poder falar com vocês hoje nesse espaço assim que é tão especial, a gente poder falar e se autoconhecer e entender o nosso propósito, né? Para que estamos aqui e o que fazemos com isso, né? Não basta só estarmos aqui, mas o que nós vamos fazer em estar aqui. Então, estou muito feliz, viu? Ai, que legal saber disso, porque lá no começo, né, eu até costumo brincar assim, né, que lá no começo, né, a Andréa tá com a gente assim desde de que a agência estava abrindo as portas e você estava lá conosco, então a gente é muito grato aí pela tua empresa, pela tua vida, viu? Pela Elu também, que abriu essa porta do podcast para a gente, então a gente está muito feliz com isso. Quando a gente começou lá atrás, esse ano a gente vai fazer 10 anos, eu faço 10 anos que eu fiz aí o meu primeiro design, e eu costumo brincar assim, presta bastante atenção naquilo que você faz, de graça muitas vezes, e você não recebe às vezes por isso, mas você não dá atenção para aquilo. Eu, há 10 anos atrás, entrei para trabalhar com vendas, e eu olhava e eu falava assim, a gente precisa colocar isso na internet, estava começando o Instagram naquela época, né? A gente nem tinha direito ao Instagram, era o Facebook que era a estrela. E aí eu começava a fazer uns posts do meu jeito ali, usando ferramentas muitas vezes até do Paint, né? Que eu nem tinha conhecimento de Photoshop e nada disso. E lá atrás eu fazia e as pessoas gostavam e as pessoas me pediam a apresentação da faculdade, né? Hoje nós somos especialistas em apresentações fantásticas. E eu fazia apresentação para todo mundo, assim, daquele jeito, né? E eu adorava fazer aquilo. E eu nunca prestei atenção nisso. E aí a vida vai empurrando a gente. Quando a gente não se conhece e a gente não sabe o caminho para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Então eu fui deixando, a vida foi me levando, eu fui lá, me formei, fiz fisioterapia, não cheguei a me formar, e depois eu fui agronegócio, assim, perdida dentro de mim mesma, né? Quem conhece Enneagrama sabe que eu, um bom 7, ele vai experimentando todas as coisas e fazendo tudo aquilo. E aí eu fui dar aula no estado, para vocês terem uma noção, uma história interessante. Eu fui dar aula no estado de inglês sem saber falar inglês, gente. Eu sabia o básico e eu me virava ali, né? Não era fluente em inglês e eu fui dar aula. E teve um dia, eu não estava na Iluminata ainda, nunca tinha feito um curso de autoconhecimento, perdida. E eu fui dar aula e aí eu olhei para aqueles alunos, eles me faziam algumas perguntas que eu não sabia e na hora eu ia procurar ali, não tinha internet naquela época, eu olhava naqueles dicionários, né? E tinha internet, mas não era tão acessível quanto hoje. E aquele dia eu baixei a cabeça e eu comecei a chorar. Eu falei assim, não, chega
chega de ser alguém que eu não sou, eu preciso me descobrir, eu preciso entender o que é dentro de mim, o que eu gosto de fazer. E aquele dia eu saí andando e falei, vou procurar um emprego, sei lá. E eu olhei para cima, né? Falei, Deus, me orienta. Eu não sei o meu caminho, mas o Senhor sabe, então me mostra. E aquele dia eu fui e tinha um anúncio da Iluminata, que precisava de uma vaga de vendas. E aí eu fui para lá e aí começou esse despertar mesmo da consciência. Eu entrei num mundo completamente novo para mim. E comecei a descobrir quem era mesmo. E lá dentro mesmo do curso de Iluminata, para convênios, em um ano, o Nicolai, né, maravilhoso, né, como ele já viu algo em mim que nem eu vi, e eu trabalhava com marketing tanto da Iluminata. Assim, eu fazia tudo muito aleatório, e ali eu comecei a entender sobre fazer cursos, né, e dentro desse autoconhecimento de lá, quando eu comecei a fazer, principalmente entender o 7, né, e entender o Enneagrama, entender que eu podia evoluir dentro de mim mesma, sabe, meninas? Eu falo muito isso. A gente não precisa mudar a nossa essência, porque ela é nossa, ela está dentro do nosso coração, Deus nos colocou isso. Mas nós podemos, sim, evoluir dentro de nós mesmos e descobrir a real, né, do nosso propósito. E falar de propósito, para mim, é muito gostoso entender, porque quando a gente entende realmente para que nós estamos aqui, é tudo tão gostoso, é tudo tão fluido, é tudo tão leve, e assim, não romantizando, né, que a gente só tem que trabalhar com aquilo que a gente ama. Não, né, eu até brinco, assim, a gente não deve romantizar isso, porque até com aquilo que você ama tem problemas, né? A gente vai ter problemas sim, mas a gente entende o nosso propósito em continuar, entender para que todos os dias eu levanto, para que todos os dias eu faço. Então, eu costumo dizer assim, quando o nome da agência veio, e eu ainda estava lá na Iluminata, e o Nicolai sempre me apoiou, mesmo trabalhando lá e já em sonhar com a minha empresa, eu falava assim, eu vi o céu e a terra, e eu falava assim, eu quero hoje ajudar os meus clientes a terem o que eles têm no céu, né, do sobrenatural, porque quando você recebe hoje uma ideia da tua marca, quando você recebe hoje um entendimento daquilo que você quer seguir, tá no sobrenatural, ele está aqui. E aí nossa agência faz o quê? Ela entende o seu sobrenatural e traz para a Terra. É esse alinhamento, né, do vertical com o horizontal, te abraçar e falar, ei, é possível, vem cá, você não pode mais ficar escondida atrás disso, né? Eu vou te ajudar. Então, aí eu ia atender pessoas e entender que nós somos nosso trabalho, nós somos nossa pessoa, mas também somos o nosso trabalho, não há essa divisão, mas há a separação daquilo que me faz bem, daquilo que eu acredito, dos meus valores, né? Então, foi mais ou menos essa trajetória. Eu queria só abrir aqui um parênteses, né? Porque muitas pessoas da área da comunicação, assim, quando vão fazer marketing, vão fazer, enfim, identidade para alguma pessoa, quando entram na área, ficam surpresas como que tem designers que estão ali preocupados com esse impacto visual simbólico mesmo, né? Então, tudo que a gente entra em contato nesse mundo tem símbolos. Só que a gente foi meio que perdendo um pouco a consciência disso, né? Então, as cores, as linhas vão mexendo no nosso inconsciente. É muito sério, na verdade, Muito sério. isso, né? Então, quando tem um profissional que entende isso, que sente, talvez aí, mas que saiba como captar partes do inconsciente dessa empresa, né? Assim, o que essa empresa quer passar energeticamente, simbolicamente, a entrega é outra, né? Assim, o impacto nas pessoas é outro, porque tem essa parte simbólica muito forte. Não é só a cor, não é só uma linha bonitinha, né? Então é muito interessante refletir que quando você tem muita consciência disso internamente, do seu símbolo interno, né? Esse autoconhecimento interno, você tende a ler melhor o outro também. Você percebe isso, Aline? Você acha que eu estou viajando? Sim, com certeza. A gente trabalha muito hoje com arte profética. A gente fala que são, por exemplo, as artes do Nicolai Cursino. Por exemplo, tá? Quem conhece o Nicolai, hoje o Nicolai está conosco também, né? E a nova empresa dele, né? Que está aí surgindo. Inclusive, já terá novidades aí, coisas bem bonitas que ele está trazendo. E aí,
brinco muito com o cliente, eu falo assim, me manda um áudio que eu preciso ouvir tua voz, eu preciso sentir tua energia, eu preciso sentir o que você quer com isso. Eu trabalho muito mais com áudio até do que o próprio vídeo, porque o vídeo ali é muito rápido e vai passar. O áudio eu vou sentir, e aí eu escuto várias vezes, eu consigo entender mesmo a vibração do que a pessoa ela quer. E aí eu consigo sentir aquilo, que muitas vezes, o azul ele vai te trazer ali a paz e etc. ali dentro do contexto de marketing, mas não é aquilo que o cliente quer passar naquele momento. Então, assim, o que ele quer? Qual é a intenção? Quem que ele vai tocar? Quem que ele vai atingir? E até as entrevistas que a gente faz para desenvolvimento do logo em si, né? Quando eu já conheço a pessoa, é muito mais fácil, né? A gente vai e a gente flui dentro daquilo. Quando a gente ainda não conhece a pessoa, a gente costuma olhar e sentir assim, qual é o propósito dela no final, né? Quem ela quer realmente atingir naquele momento com a marca dela. E faz todo sentido, assim. Às vezes o cliente manda para mim assim, Aline, eu queria um céu azul com um leão que está brilhando ali e no meio daquilo tem um arco-íris. E parece loucura quando ele me manda, mas aí quando a gente entrega aquilo, a gente vê que faz o sentido para aquilo que está dentro do coração dele, né, de passar, e fica muito mais fácil. Hoje, quando a gente trabalha com apresentação, muitas vezes é mais a imagem, né? A imagem ela vai impactar ali, e as cores, as vibrações, o universo e tudo aquilo que é representante hoje para aquilo. Então, hoje, uma apresentação que eu faço para uma área comercial, ela é totalmente diferenciada de uma apresentação que é para um treinamento, por exemplo, de desenvolvimento humano. Então, isso faz, com certeza, assim, todo o sentido, sim. Aline, E conta aí pra gente, no seu dia a dia, né, depois de ter vivido tanto tempo ali, né, no meio desses treinamentos, e isso é muito importante, gente, que é isso que a gente quer trazer nessas novas entrevistas que a gente está fazendo, mostrando que ela teve um caminho, né, ainda tem um caminho de autodesenvolvimento, né, que, como diz nosso mestre, não existe uma linha de chegada, né, é uma jornada eterna, né, a gente sempre está nessa evolução constante, e que nem por isso ela decidiu que ela tinha que ser uma terapeuta, que ela tinha que ser uma treinadora de desenvolvimento humano. É isso que eu acho que a gente está tentando mostrar para vocês esse lugar de que assim, a gente pode se autoconhecer, a gente deve se autoconhecer, para que a gente consiga traçar um caminho mais gostoso, mais suave, mais leve no nosso trabalho, no que a gente faz, né? No que a gente escolheu como profissão, e que está tudo certo. A profissão escolhida, a gente precisa de todas as profissões. Mas, Aline, eu queria que você falasse para a gente, hoje, né, que você já está aí com a empresa consolidada, com realmente, né, num lugar, né, de empresária aí, de tocar tudo isso que você toca, como você faz no seu dia a dia para manter esse equilíbrio, né? Tudo que você aprendeu nesse decorrer, esse tipo 7, que é a gula, né? De, às vezes, se perder pelo caminho, desse lugar da gula, né? De querer, né? Sempre estar meio perdidinha. Como você faz para ficar centrada, né? O que você aprendeu aí nesse decorrer e como você utiliza ainda as ferramentas no seu dia a dia? Ah, sim, com certeza. Olha, a gente... todos os cursos, né? Então, eu sou formada em hipnose, sou formada em enneagrama, sou formada em PNL, e em treinadores também, né? Que é o curso de treinadores, desenvolvimento humano, que foi para mim o divisor de águas, assim, na minha vida, assim, completamente. E, inclusive, no meu curso de treinadores, que é o que a gente tem que levar um projeto, eu levei um projeto de marketing, inclusive dessa agência, né? Então, todo o desenho eu guardo, assim, numa caixinha, toda a minha apostila com os projetos e com os planos. Então, desde lá de trás, eu já visualizava o que eu tinha hoje, que eu estou construindo hoje. E isso me ajuda, assim, demais, principalmente o enneagrama. Eu falo, assim, que o enneagrama, ele salva vidas, casamentos, relacionamentos. Que o que eu aprendi muito forte eu não tenho que fazer, aprendi com o Nicolai isso muito forte, eu não tenho que fazer para o outro que eu gostaria que fizesse para mim. Porque eu sou totalmente diferente de você, eu tenho que entender o que eu gostaria de fazer, o que você quer que seja feito para você. Porque é diferente, né? Eu sou totalmente diferente de você. E aí, a partir do momento que eu tento te agradar dentro daquilo que eu gosto, muitas vezes não é o melhor para você. Então,
quando eu comecei a entender isso, né, me entender, por exemplo, quando eu sei do Enneagrama, que eu sei que as coisas novas me atraem, e aí chega um cliente que eu já tenho que entregar, por exemplo, eu já tenho um projeto para entregar que eu já estou uma semana desenvolvendo, e aí chega um cliente novo com um projeto maravilhoso, e eu entendo que a minha vontade, né, o meu eu ali é pegar aquilo e abandonar aquele outro. Não, mas eu entendo dentro da minha personalidade que eu preciso dar atenção naquilo que é importante, fazer escala de valores, fazer agenda, coisas que eu aprendi lá atrás, né, desenvolvimento. Além das ferramentas também, né? Quando a gente aprende PNL, por exemplo, de posição, né, P1, P2, P3, e a gente começa a ter essa observação, isso fica muito mais prático na gente. Então, quando eu aprendi lá atrás de PNL, de identificação de posição, eu faço isso até para marca. Então, quando eu vou hoje desenvolver uma marca, eu olho como pessoa 1, né, olhando na frente, aí eu saio do quadro, vou para a posição 2, olho aquilo, o cliente com o cliente meu com o cliente dele. Então, eu estou olhando isso de externo. E aí eu vou mais para frente, né? Que é ali o cliente dele e mais o entorno dele. Então, essa visão que o autoconhecimento dá para a gente, não só para nós, mas como que a gente também utiliza isso no nosso dia a dia. Então, hoje, quando eu vou falar com o cliente sobre desenvolvimento de marca, eu sei como perguntar para ele qual é a visão, os valores dele. Então, nós somos hoje especializados em marketing ninho. O que é marketing ninho? É o cara que começou agora, ele não tem marca, ele não tem Instagram, ele não tem cor, ele não sabe, ele está ali completamente perdido. Então, quando você entende esse autoconhecimento de não é só para você, mas também é para o outro, você se diferencia. A segurança que o cliente tem comigo, né, tem com a agência, é muito grande, porque ele entende que eu estou entendendo ele como um todo, e não só ele como um cifrão, como ali um dinheiro ou algo que vai me ter um retorno. Eu tento ali, com todas as ferramentas que eu conquistei, o que ele representa para essa terra. Vai muito além, sabe? Sabe, assim, Andréia, eu falo assim, hoje, a marca, quando você estava ali desenvolvendo a editora, não é só uma editora, é o que aquela editora representa para essa terra. Tá, o que esse podcast representa para esse lugar, para essa comunidade que nós vivemos. Então, assim, vai muito além de um posicionamento de marca, vai além do pertencimento mesmo, de estar ali. E aí entra muito, por exemplo, constelação, né? Quando a gente... Tudo que a gente aprendeu, eu não sou formada em constelação, mas eu vivi muito tempo com a Cláudia, e grande Cláudia, né? Não sei se vocês conhecem a Cláudia, ela me ensinou bastante sobre constelação, e eu tenho isso para a minha vida mesmo, né? E a gente fala assim, hoje eu sou cristã, e a gente vê como todas as ferramentas hoje de desenvolvimento, inclusive, nós conseguimos aplicar nisso também. Uma das regras, eu acho, mais bonitas da constelação é a honrar, por exemplo, né, os nossos pais. E isso, como a gente faz isso também dentro do nosso trabalho, a gente honrar as nossas origens, honrar quem foi que fez, quem que é o representante daquela marca, ou da apresentação, honrar os teus valores dentro daquilo que te respeita, sabe? Tratar isso de honra hoje é o nosso legado, assim, é o que a gente acredita demais. E a formação de coaching também, assim, me ajuda o tempo todo. Eu já nem sei mais, sabe? Quando a gente está... O que eu estou usando, o que eu não estou usando. Porque faz parte da gente, né? Aline, Pode isso falar. tudo que você traz, né? Eu fico pensando que, independente da pessoa ter uma empresa, ter uma marca, mas todos nós somos pequenas marcas, né? Se for pensar. Sim. Todos nós temos nosso posicionamento. Claro. Mas, assim, o quanto que é importante isso, né? Respeitar e honrar o próprio sistema, o Enneagrama, o próprio número do Enneagrama, o mapa astral, enfim, respeitar a própria essência na hora de se posicionar no mundo e não ficar buscando soluções mais rápidas que estão vendendo mais. Isso em todos os sentidos, né? O quanto é importante confiar que aquela... fisicamente mesmo, né? Não tô falando para a pessoa não mexer no filtro do Instagram, não é isso. Mas, assim, às vezes eu vejo profissionais que estão muito preocupados em obter um sucesso mais rápido, usando fórmulas que não necessariamente é do campo deles, né? Que tem a relação dessa empresa com o que ela veio fazer nesse mundo, vamos dizer assim, impactar nesse mundo. Então, é muito interessante tudo que você está trazendo de estimular essa confiança, né, no cliente, do tipo, olha, você é assim, né, essa empresa é assim.
Vamos honrar isso, né? E através dessa honra vai vir o que vai reverberar, né? Tipo, naturalmente vai ter essa atração. Então, é bem interessante o quanto que você pode trazer para esse cliente de autoconhecimento também, né? Do tipo, olha, é isso que você representa, né? Não é aquilo ali que você quer da esquina. É isso aqui, olha que legal, né? Para esse empreendedor honrar essa própria essência, né? Bem interessante. Sim. Sim, eu pergunto assim, né, para os clientes novos, né, que chegam, normalmente eu pergunto assim: ei, o que você quer deixar de legado? O que você quer deixar aqui? Para que você quer ser lembrado? Você quer ser, quando você não estiver mais aqui, como você gostaria de ser falado? Como você gostaria de ser lembrado? E isso é muito forte, porque muitas vezes era igual eu me olho lá há 15 anos atrás, dentro de uma sala de fisioterapia, porque a minha mãe queria que eu vestisse branco e eu não tinha coragem nunca de ser médica, então o que eu posso fazer dentro disso? Vou ser fisioterapeuta, porque meu sentimento de minha mãe queria, né? E quando a gente começa a entender, por exemplo, eu acho muito interessante, né? Essa lei do pertencimento mesmo, eu não tive contato com o meu pai, e o meu pai é design. E eu não sabia, eu fui saber disso 26 anos depois, quando eu tive o contato com meu pai, de coisas, Elu, que eram minhas, que eu fazia naturalmente sem curso. Teve coisas que eu falava assim, como é que eu sei fazer isso? De onde que surgiu isso? E hoje eu tenho contato com meu pai, né? E isso foi, né, dos processos. Então eu falo que a vida me deu dois pais, né? Que é o meu pai de coração, né? Quem me criou, e o meu pai biológico. E eu vejo ele fazendo os projetos, ele é desenhista e projetista, e eu falo assim, agora eu entendi, né? Essa briga minha comigo mesma, porque eu sempre soube. Então, assim, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu sempre soube o que eu gostava. E aí, como eu não entendia isso, essa briga de eu não aceitar meu pai, de eu não ter essa aceitação, o quanto que o inconsciente ali num sistema brigava para não aceitar essa profissão. Por quê? É do meu pai, eu não gosto do meu pai, eu não quero saber dele, ele me abandonou. E aí a gente começa a fazer essa construção de aceitação de quem eu sou, de honrar aqueles que me colocaram nessa terra, de honrar a minha vida. E aí a gente começa a encaixar as coisas e hoje eu faço o que eu amo dentro de um legado deixado também pela minha família. Então, quando a gente... exatamente isso. Imagina só que eu tenho aqui... São 2 canos. Meu cano, ele tem uma dimensão e esse cano aqui, para fluir, para descer, aquilo que tem no céu para mim, aquele que é meu propósito, para ele descer, esse cano precisa estar na mesma dimensão que a minha, ele precisa estar encaixado. E aí eu fico tentando encaixar canos diferentes. Vaza, fica maior, não aprofunda, ou encaixa por um tempo, mas depois desencaixa. E aí eu vou procurando aquilo, eu vou tentando me encaixar e não vai. Agora, quando eu entendo que o que vem lá de cima e eu respeito o tamanho do meu cano, né? Quando eu respeito a minha condução, esse encaixe é perfeito. E aí eu só recebo. Eu recebo e entrego, eu recebo e entrego. Eu costumo dizer assim, que só receber a gente não basta. Eu preciso transbordar aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, transbordar sobre a sua. E hoje eu transbordo de acordo com o meu trabalho. Então, quando eu recebo um feedback, e assim, sabe, eu já recebi feedback de gente que viu apresentar. O do Nicolai é uma das pessoas assim que às vezes me manda os feedbacks e fala assim, Aline, como que você conseguiu entender aquilo que eu te falei, né? Nem eu entendi direito, né, do que eu te passei. Por quê? Porque eu estou extremamente conectada com o meu propósito, mas também com o outro, né? Então, a partir do momento que eu estou conectada aqui, eu recebo e eu te entrego, nós estamos conectados, porque nós somos irmãos, nós somos seres conectados o tempo todo. Eu acredito em todas as conexões. E quando a gente entende esse caminho de condução, as coisas ficam mais rápidas, mais simples e realmente mais fluidas, literalmente. É isso. Isso mesmo. Ilus, tem mais alguma pergunta? Que eu estou aqui tão encantada. Vou deixar ela continuar falando. Ai, amiga, eu nem posso tenho. falar. Você foi tão Queria grandiosa saber, em assim, tudo que né, você quando falou. você... Sim, sim.
assim, na verdade, não, eu fico pensando nesse caminho, né? Quando você buscou o Eneagrama, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o tipo 7, porque quem não sabe do Aham. Eneagrama, para entender um pouco sobre isso, você e a Déia, se puderem falar. Mas, assim, nessa sua busca mesmo, né? Quando você fez o coaching, enfim, você fez isso já como empresária? Como é que foi isso? Não, quando eu comecei ali como eu falei, 10 anos atrás, eu já fazia tudo paralelo. Então, eu Uhum. trabalhava eu fazia um estágio numa agência de marketing, inclusive, mas eu não era aquilo, eu não entrei para isso, eu entrei para vender, mas eu fazia ali o marketing. Então, depois eu entrei numa outra empresa, a mesma coisa. Eu trabalhei para vendas, mas eu fazia o marketing. E na Iluminato foi a mesma coisa. Então, quando eu comecei a fazer os cursos, ainda eu não tinha empresa, não tinha CNPJ, ainda não tinha nada. Eu comecei a mesmo abrir depois que eu saí da Iluminato. Então, eu fazia mesmo ali para autoconhecimento mesmo. Eu cheguei até abrir uma época, fiz um site tudo para eu ser consultora, cheguei a atender algumas pessoas como coaching, né? Atendi mais ou menos uns 6, 7 meses, mas é aquilo, não era o meu conduíte, não era aquilo que eu tinha para mim, né? Aquecia meu coração. Ai, era muito bom, porque é o atendimento, é o entregar, é o servir, né? E eu acho assim, quando você tem o chamado de servir, qualquer coisa que você faça, ele vai te atender por um tempo. Foi o que eu falei, né? Do encaixe. Por um tempo, ele vai te servir, né? Mas depois você entende que aquilo é muito maior. Então, os cursos de coaching, enneagrama, tudo eu fiz, eu não pensava ainda em ser o que eu tenho hoje. Da trajetória que a gente ia seguir. Eu tinha um sonho, mas eu não sabia como seria exatamente. E falando assim um pouquinho do tipo 7, né, no Enneagrama, falando de mim, quando eu cheguei lá, até às vezes a Andrea brinca comigo, né? Fala assim, nossa, mas você tá ali, tem umas coisas que acontecem que parece que você não é muito, né? O desenvolvimento ali do 7. Porque a gente aprende nisso, que a gente não é a gente não é o nosso tipo, né? A gente não é aquilo. Ah, eu sou esquecida, sou desligada, sou desastrada, tenho tudo aquilo. Não, aquilo é só um ponto de partida para você entender onde você está e você melhorar. Não adianta nada eu descobrir e eu me apoiar dentro disso, né? Eu descobri que eu tenho a gula, por exemplo. Eu sempre tive gula, inclusive de comida mesmo, sabe? E aí, quando a gente começa a entender o nosso corpo, inclusive o nosso tipo, que a gente tem toda essa gula por tudo, por todo o conhecimento, eu posso me estacionar e falar, eu sou assim e pronto, ou tá, e agora, o que eu faço com isso? Então, quando a gente descobre o nosso tipo de enneagrama, é só a primeira linha, né? Então, os cursos avançados lá no enneagrama, a gente vai aprender bastante disso. Nós somos uma espiral, né? Então, o primeiro nível, que é o nível mais baixo, inclusive, né? Que é o nível mais louco, que eu diria assim, né? Que é o primeiro nível ali, é onde eu estava. Então, se você olhar para a Aline de 20 anos atrás, do jeito que eu saía, que eu vivia, a vida que eu tinha era totalmente da vida que eu tenho hoje, do entendimento que eu tenho. Então, a gente começa a usar as coisas positivas. Então, a criatividade que vem do 7, isso é muito forte no 7, a criatividade, eu tento exigir dela cada vez mais, porque eu sei que isso é meu, que essa é a minha essência. E aí a gente começa a brincar, né? Por exemplo, eu tenho flecha no 1, que eu costumo brincar que é a minha contra-flecha, né? Que eu preciso trabalhar muito isso, porque em alguns momentos eu sou desorganizada e isso vai estar sempre em mim. Então, eu preciso sempre trabalhar. Eu não posso deixar, eu não posso esquecer. Eu não posso achar que eu fiz um curso que amanhã vai ser milagre, que vai estar tudo bem, que eu vou ser organizada. Não. Eu continuo assistindo vídeos de organização, eu continuo trabalhando isso em mim, porque eu sei que tem em mim. Eu só preciso acordar aquilo, despertar, né? Então, por exemplo, eu tenho minha asinha no 8, né? Então, assim, às vezes eu falo que até uma asa que é meio quebrada. Fico brincando com isso. Porque às vezes eu tenho que me impor mais, né? Em situações que às vezes eu preciso mostrar minha força e muitas vezes eu me escondo, né? Então, quando a gente... É incrível, gente, é incrível como eu falo que o enneagrama ele é muito acima, por exemplo, né?
quando a gente fala de signo, esse tipo de coisas, é algo que prende muito a gente em relação que é aquilo, eu sou assim e tal. Não, o Eneagrama, ele fala assim, ei, você é assim, agora vamos melhorar? É como se ele pegasse na nossa mãozinha e falasse assim, eu sei que você tá mal, eu sei que tá difícil viver desse jeito, mas eu vou pegar na sua mão aí e a gente vai crescer e a gente vai evoluir juntos, vamos lá? E aí você começa a descobrir a divindade mesmo do seu tipo, da sua personalidade, que você não precisa mudar, mas você precisa crescer dentro de você mesmo, sem ter que ser outra pessoa. É possível ser você e melhorar cada dia mais. É possível você ser... Pensar que dentro... Sim. Não, que dentro da energia de qualquer uma dessas técnicas, seja mapa, seja eneagrama, seja, enfim, outras técnicas que tem aí um tipo psicológico, vamos dizer assim, né? Existe essa nuance dentro da mesma frequência, né? Como se fosse uma corda que você vai tocar com uma certa sintonia. E não necessariamente é bom ou ruim, porque às vezes a gente fica no... Isso é bom, e aí a gente rejeita uma parte que... A desorganização, por exemplo, e aí já dá uns tilts aí, né? Na nossa mente, no nosso emocional. Então, é bem interessante pensar que tudo isso, gente, que a Aline está falando, tomem cuidado com essas frases, né? Não, eu sou desorganizada mesmo, eu sou indecisa mesmo, né? Eu sou perfeccionista chata, virginiana. Não, pera, calma. Você porque você está escolhendo ser, né? Você tem que olhar para observar esse equilíbrio dentro desse seu sistema. Então, perfeito, perfeito. Isso. E quando a gente olha para o Eneagrama, é isso, a gente olha assim, tá? O que eu vou fazer com isso a partir de agora? Eu falo assim que o conhecimento, o conhecimento é uma bênção, né? A ignorância é uma bênção, mas o conhecimento te liberta. Se você não sabe daquilo, você vai viver na sua vida, mas a partir do momento que você sabe, você é liberto daquilo. Então, eu até costumo falar assim, né? Lá em Gênesis, quando a gente fala que a árvore é do conhecimento do bem e do mal, né? Ninguém nunca disse que a árvore era só do mal, que você ia comer naquilo que ia ser do mal. Ela é a árvore do bem e do mal, e o conhecimento dali. Então, nem tudo, Elu, que é bom também vai me fazer bem. Às vezes, aquele conhecimento que eu tenho, ele é bom para você, mas para mim, teoricamente, ele não vai ser. Então, assim, eu preciso entender. Eu brincava muito isso lá na Iluminata, e eu escutei até de um aluno, um Mitoro, não sei se chegou a conhecer ele, Andréia, e ele falava assim para a gente, o conhecimento aqui, os cursos que nós fazemos aqui, ele é como se ele fosse um supermercado. Eu olho para o supermercado, tem muitas coisas lá para eu pegar, mas eu pego aquilo que me faz bem, aquilo que eu quero comer, aquilo que eu quero me alimentar. Então, você não vai no mercado, você não sai pegando tudo. Você olha a tua marca, qual que você quer, o que você precisa pegar, inclusive para aquele dia. Tem dia que você vai no mercado, você vai comprar coisas para um jantar, tem dia que você vai comprar coisas para um café da manhã. Eu acredito que os cursos de autoconhecimento também são assim, é o que me alimenta. O que eu quero me alimentar naquele momento, inclusive na situação da vida que eu estou vivendo hoje, o que vai me fazer bem. Porque senão eu, como um 7, eu comecei a pensar nisso mesmo, a gente começa a comer de tudo, se alimentar, e de uma hora a gente está cheio. E aí a gente começa a colocar a culpa nos cursos de desenvolvimento, achando que a gente está... E não digeriu, né? Não digeriu nada, tá só colocando para dentro. Só coloco, e aí, o que eu vou fazer com aquilo? Aí eu olho para minha despensa, tá cheia, começa a vencer as coisas, e eu não consigo me alimentar de tudo aquilo. Do vencer. É muito bom isso, pensar no... Tá vencendo, Vencendo, e aí eu jogo fora, eu comprei, eu gastei dinheiro, não comi, não me alimentei, e eu nem servi alguém que eu poderia ter doado, enquanto ainda era válido. Então, quando a gente começa a olhar mesmo para isso, a identificar isso, a gente começa a escolher aquilo que nos faz bem. Né? Eu costumo falar assim, que o conhecimento, o autoconhecimento, sem essa conexão que a gente tem do horizontal com o vertical, ele também não faz sentido nenhum. Porque se a gente não serve a um propósito maior, o que a gente está fazendo? Exatamente. É só por financeiro? E eu falo mais, né, Alina? Dentro de tudo que você trouxe aí de agora, esse exemplo lindo, né? Esse exemplo do supermercado, acho perfeita analogia. E aquela coisa também, às vezes, aquilo que a gente não está pronto para experimentar, porque
o nosso paladar também vai mudando, né? Exatamente. Eu antigamente não comia várias coisas que hoje eu como e adoro. Eu falo, gente, como é que eu não gostava disso antes, né? Porque eu nunca fui nesse lugar de não experimentar. Eu sempre experimentei as coisas, porque eu achava importante. Nunca assim, não gosto. Não gosto porque já experimentou, né? Então, eu sou dessas que experimento, sempre experimento. Então, eu acho que trazendo essa analogia para o concreto aqui, do que a gente está falando, é que às vezes, assim, às vezes a gente acessa determinados cursos, determinadas coisas, quando a gente está pronto para ouvir. Porque por isso que a gente diz, né? A gente não pode indicar para o outro a terapia. A gente tem que partir da gente. Exatamente. Porque eu sou o exemplo para o outro, né? Nossa, Aline, como você está linda, como você, né? O que você fez? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E agora eu estou super bem. Então, assim, é por isso que tem que partir. A constelação traz isso muito forte. Primeiro eu. É a partir de mim que eu consigo entregar para o mundo. Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver, né, alinhada, como você disse assim, conectada, eu não vou dar o exemplo, né? Eu não vou conseguir transmitir essa energia que é tão visível, né, hoje aqui com você, por exemplo. Então, também tem isso, né? Às vezes a gente vai no supermercado e a gente passa batido por várias prateleiras que tem várias coisas que poderiam ser úteis, mas que a gente ainda não está pronta para entender, para receber, né? E eu acho que a professora Lucilena que fala, né? A gente só escuta aquilo que a gente está pronto para ouvir, né? Então, algo nesse sentido, assim. E eu acho que é por aí, acho que vai... E é isso, né? Perfeita a sua colocação. Nossa, que linda contribuição, Aline. Muito obrigada, viu? Imagina, e é tão importante isso que você disse exatamente. Nós somos vitrine. Então, a partir do momento que você se coloca numa posição de ser colocado à vista, de você estar à vista, a partir do momento que você é um profissional, você está ali. E quando você passa na frente, por exemplo, de uma vidraça, qual é a primeira coisa que você faz? Meninas e meninos, não tem distinção. A gente passa num lugar que a gente está vendo o nosso reflexo, o que a gente faz? Primeira coisa, ajeita o cabelo, você ajeita a blusa. Dá uma olhadinha. Você dá uma olhadinha. Não tem como, você dá uma olhada e você se ajusta. Então, se nós hoje, né, como um entendimento, autoconhecimento, desenvolvedores humanos, né, e a gente entende isso, nós somos vidraça. Então, as pessoas elas vão passar por nós e elas vão, olhando para nós, elas vão dar essa ajeitadinha. Então, o que nós vamos fazer com isso, né? Qual é a forma de servir melhor com o nosso trabalho, com a nossa disposição, né? O que você falou, né, sobre primeiro eu me atendo, depois eu atendo o outro, né? A Bíblia mesmo diz isso, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, não tem como eu não aprender a me amar primeiro, a me conhecer primeiro. Deus já nos disse isso. Primeiro, como você vai se amar, você vai amar o outro. Aquilo que você tem dentro da sua casa, você se expõe para o outro. Não tem como você ser diferente, não tem como ser divisão. Nós estamos aqui nessa terra para servir. Então, servir com o nosso trabalho, servir com o nosso amor, servir com o nosso autoconhecimento. Então, imagina uma comunidade onde eu entendo que eu não preciso brigar com você, que cada um tem o seu espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Cada um tem o seu lugar aqui. E quando todo mundo... Imagina só, a gente tem uma comunidade onde todo mundo entende o seu espaço na Terra, entende a sua conexão direta, assim como as estrelas têm o seu lugar. Nós temos o nosso lugar aqui também. E a gente entende isso e a gente se posiciona com aquilo que Deus colocou para nós como propósito nessa Terra, eu consigo te ajudar e eu consigo te servir, porque é isso que eu entendo para mim. Então, é isso que hoje a gente acredita mesmo, de que nós somos a conexão do céu e na terra. E é aqui, né? O céu é aqui, agora nós estamos aqui para servir o outro, a ser família mesmo e a entender que nós somos seres, irmãos, em comunidade, vivendo por um só propósito, que é um auxiliar o outro aqui. Maravilhoso. Aline, estamos chegando ao finalzinho desse programa e, assim, lindo mesmo tudo que você trouxe, né? Essa sua fala final me trouxe a fala de uma outra pessoa que a gente trouxe aqui, da May, que ela falava assim, eu não me encaixo em nenhuma, não lembro o termo exato, mas tipo, em nenhuma caixinha, vamos colocar como caixinha. Porque se somos todos irmãos no mesmo quintal, que é o planeta Terra, né? A gente faz parte do todo, somos todos um.
E a gente, eu e Lula acredita nisso, eu sei que você acredita nisso, e eu super acredito nisso, né? Que não tem separação, né? São escolhas, a gente respeita as escolhas de cada um dentro, né, do nosso entendimento ali, e a gente vai seguindo. Gratidão Exatamente. imensa pela sua participação, Ai, foi incrível, eu agradeço. agradeço de verdade. Gratidão, Aline, foi maravilhoso. Assim, lembrando muito que às vezes a gente está trabalhando e a gente cria. É muito importante observar o rancor que a gente está sentindo daquele servir, mesmo servir que a gente faz com muito amor, né? E ter esse Uhum. momento de parar e refletir por que está surgindo esse rancor, né? Onde que eu não estou me nutrindo? Isso é muito importante, independente da área. Muitas vezes na área da comunicação, as pessoas que eu atendo, eu que já fui da área, vem uma sensação de eu quero acertar, né? Eu quero acertar. E o Uhum. cliente vai lá e pede para mudar tudo, né? E vem a sensação de estou sendo desvalorizado. E a gente sai um Uhum. pouco dessa energia do servir, não só na área da comunicação, mas em outras também, né? Sim, Quando tem sim, uma com grande certeza. modificação que exige uma adaptabilidade. Mas quando a gente está no processo de autoconhecimento e está se fortalecendo, a gente sai desse movimento de não me nutriram, não me viram, né? Eu não fui reconhecido aqui. A gente observa a gente olha para o tá, o que essa pessoa quer, o que eu posso fazer por ela. Então, se fortalecer ajuda nesse processo de não ficar horas reclamando também, né? Que aquilo foi modificado, que aqui você vai ter que repensar o seu servir em cima do que foi proposto. Então, você sente isso também, Aline, só para a gente finalizar, assim, que tipo, que te ajudou também nesse processo de adaptabilidade constante, né? Que essa área exige. Sim, sim. Tem uma atividade que a gente fazia muito, né? Que eu aprendi num curso também, que é assim, de quem é isso? De quem é esse problema? Ele faz parte de Exatamente. mim ou ele faz parte do outro? Então, assim, aquele momento pode ser um dia ruim do cliente, não necessariamente é seu. Quando você tem o Uhum, conhecimento e autoconhecimento do teu trabalho, você consegue identificar se aquele problema foi seu ou foi do outro. Se aquilo foi um uhum, mau trabalho seu ou se realmente não é um dia bom do outro. E aí, quando você tem essa separação, você fala assim, ei, foi meu. Então, é tomar a responsabilidade, uhum. é ser responsável pelo aquilo que você entrega e também responsável pelo feedback que você está tendo. Se aquilo realmente faz parte de você ou se aquilo não faz. Eu costumo brincar assim, né? O João ensinava muita gente, né? O João Cortez, e falava assim: não é seu, bota num barquinho e olha o barquinho indo embora. Aí aquele barquinho vai indo, vai indo, vai indo. A gente fazia esse projeto de meditação mesmo, porque o tipo 7, né? Quem é 7 sabe quanto difícil é meditar. E aí, eu ainda assim, depois de 5 anos, eu consigo colocar alguns problemas no barquinho e deixar fluir, porque aquilo não faz parte de mim, né? Tem guerras que não são nossas, Ilu. E muitas vezes esse é o problema. Nós tentamos tentar nos defender de todas as guerras, e às vezes não é necessário. Tem coisas que é só Exato. a gente deixar fluir, que no dia seguinte vai estar tudo bem. É entender que nós vivemos o hoje e que aquilo está acontecendo hoje, não necessariamente vai acontecer amanhã novamente. Mas se a gente Uhum, conseguir identificar o problema de hoje, para que amanhã não aconteça de novo isso dentro de nós, que nós não nos permitimos nos doar, né? Não permitimos nos tirar, né? Não sou parte do outro. Eu costumo falar assim, que o problema maior, muitas vezes, da pessoa com o seu trabalho, é que eu não tenho trabalho para me agregar. Eu muitas vezes quero me completar. E se eu quero me completar é porque há um vazio dentro de mim. E aí eu quero me completar com coisas, pessoas, situações, inclusive problemas, né? A gente pode deixar uma conversa após isso. Tem pessoas que são viciadas em problema. E aí eu atraio clientes problemáticos, eu atraio situações problemáticas para minha vida. E aí, quando eu estou olhando para isso e eu descubro, né, toda essa energia que está em volta de mim, o que flui de mim é o que eu me atrai também. Então, você consegue identificar isso e deixar com que isso não te afete mais como tem afetado. Não tem como, a gente sempre vai ser afetado, né? Nós somos seres de energia, então isso vai sempre nos afetar. Mas como que eu vou reagir em relação a isso? Aí é meu papel, né? Eu não posso uhum, transferir isso para o uhum. outro. Perfeito. É isso. Então vamos finalizando, Déia? Vamos finalizando. Aline, de novo, então, gratidão, querida, foi lindo.
né? É Obrigada. bem um tipo 7 que sabe falar muito bem. Fala muito bem. Os tipos 7, vamos falar de coisas boas do tipo 7, né? Criatividade, uma forma de falar, assim, de se expressar, um dos melhores, que sabe se expressar melhor em todos os tipos. A gente, que é outros tipos, vai lá e pega um pouquinho dessa força quando a gente precisa, porque, como ela mesma disse, a gente é o todo, a gente tem acesso a todos, é só a gente se autodesenvolver para a gente conseguir acessar a fortaleza que cada um dos tipos são. A Aline está aqui demonstrando um 7 lindo, em alta consciência, maravilhoso. Elu, Ai, gratidão, obrigada. amiga, por mais um podcast. Gratidão. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, É isso, tchau. gente. Obrigada, viu? Beijo, beijo.